Depois de 2 dias, onde primeiro abordámos os piores e os melhores treinadores portugueses no Brasil e de seguida as piores contratações da Liga NOS esta temporada, voltamos no dia de hoje aos rumores do mercado nacional. Vamos começar pela Luz, onde o Benfica está muito interessado na contratação de Stipe Biuk, o jovem extremo do Hajduk Split. As águias já terão avançado com uma proposta de 8 milhões de euros pela pérola croata de apenas 18 anos. No entanto, os valores colocados em cima da mesa ainda não convencem o clube croata. O Hajduk Split exige entre 10 a 15 milhões de euros para libertar o jovem jogador. Existe ainda a possibilidade do Benfica contratar o jogador no imediato e deixá-lo emprestado no clube croata por mais uma temporada. Falamos agora de um dossiê que já está fechado porque Rodrigo Pinho já assinou pelas Águias, um acordo válido até 2026, mas o seu percurso na Luz começará, tudo indica, com um percalço. O avançado deverá ser operado a um ligamento do joelho esquerdo, já com a supervisão do Departamento Médico do Benfica. A avaliação musculoesquelética inicial resultou com um diagnóstico dos encarnados com pronta recomendação para cirurgia. Trata-se de uma intervenção considerada simples, apenas para correção de um ligamento. Fim da operação, o tempo de paragem previsto é na casa das 2 semanas e daí que o Benfica pretenda agilizar este processo. Ou seja, operar já, permitir a tal reabilitação clínica e depois já ter o reforço devidamente apto para poder arrancar os trabalhos da pré-temporada. O jogador vinha a apresentar este problema na articulação faz algum tempo. O departamento clínico no Marítimo tem optado pelo tratamento conservador. Na Luz, a análise é bem diferente e os responsáveis encarnados também querem resolver rapidamente um problema que consideram simples de debelar com recurso à cirurgia. Certo é que o avançado será agora submetido a novos exames para confirmar se o cenário anterior se mantém e, se assim for, irá mesmo à mesa de operações. Nesta época, recorde-se, Pinho festejou 15 golos em 21 partidas pelo Marítimo. E o jornal italiano Corriere dello Sport avança na edição de hoje que o defesa moçambicano Reinildo Mandava está a ser negociado pelo Nápoles. Reinildo passou sem sucesso pelo Benfica, o seu primeiro clube na Europa, antes de brilhar em Belém e chamar a atenção do Lille. De acordo com a referida fonte, o empresário de Reinildo, Manuel Tomás, esteve em reunião com a direção do Nápoles, tendo ficado em aberta a possibilidade de o atual defesa esquerdo reforçar a turma napolitana na próxima época. O passe do moçambicano, que tem contrato com os Le Dog até junho de 2022, está avaliado em 3 milhões de euros. E da Luz vamos agora para Alvalade porque o Sporting está a negociar junto do Braga a transferência de Ricardo Esgaio, o ala direito que é desejado por Ruben Amorim para ser concorrente de Pedro Porro a partir da próxima época. Segundo o jornal Record, nos últimos dias, elementos das duas sociedades trocaram as primeiras ideias rumo a um negócio que a administração leonina quer ver resolvido com alguma celeridade, isto dentro das prioridades estabelecidas entre a cúpula do futebol leonino para 2021-2022, época que ditará o regresso à Champions League. Os verde e brancos, donos de 20% dos direitos económicos do defesa, de agora 28 anos, não querem ultrapassar a barreira dos 5 milhões de euros para garantirem o regresso de Esgaio ao clube que o formou, algo que também é uma vontade do jogador, que tem contrato válido até junho de 2024 com os bracarenses. Apesar de estar protegido por uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros, o Braga, com a necessidade de realizar alguns encaixes para reorganizar o seu plantel, está disponível a negociar abaixo dessa cifra, sabendo que existem percentagens adjudicadas a ambas as sociedades e que podem ser renegociadas, como os 10% que o Sporting tem sobre Yuri Medeiros ou a mais-valia entre 10% e 15% para os minhotos, caso Sporar saia em definitivo. Outro nome que tem sido referenciado como potencial reforço para o Sporting é Ryan Gold, principalmente pela massa adepta leonina na internet, mas a verdade é que o seu regresso não está nos planos do Sporting para a próxima temporada. Quem afirma é o jornal Record. O médio escocês de agora 25 anos esteve ligado aos Leões entre 2014 e 2019, quando rumou ao Farense. O Sporting reservou 50% de uma futura venda e teria direito de preferência na recompra, mas o regresso de God a Alvalade não é equacionado.
Do Brasil chegam mais 2 rumores para a agenda leonina. O primeiro prende-se com Gustavo Oliveira, jovem de 18 anos do Sport Recife, que o Sporting está alegadamente a seguir há alguns meses. O médio ofensivo tem estado em destaque pelo clube brasileiro e despertou o interesse de vários clubes europeus, nos quais o Sporting fará parte da lista. Além dos Leões, também Marselha, Ajax e Mónaco estão interessados na Pérola. Já o segundo rumor prende-se com Domingos Andrade, que também estará aparentemente na rota leonina. O Sporting está muito perto de assegurar o passe do médio angolano de agora 18 anos do Interclube. As conversações entre os clubes estão praticamente concluídas e o jogador deve chegar a Lisboa no início de junho para reforçar a equipa B dos Leões. O jovem estava a ser seguido também pelo Braga e pelo Bordeaux da França. Já o caso João Mário pode ver algum desenvolvimento porque o site especializado em notícias do Inter, o Inter Live, ajustou o valor do pedido pelo clube italiano por João Mário de 10 para 8 milhões. O Sporting partiu de uma base de 7 para negociar, jogando com as dificuldades financeiras que o clube de Milão passa, o que aliado à vontade do jogador em continuar, além do facto de João Mário ter apenas mais um ano de contrato, podem facilitar estas negociações. Fecha as notícias por Alvalade, com alguns rumores de saída e, segundo escreve o jornal A Bola, o City reservou 60 milhões de euros para convencer os Leões a libertar Nuno Mendes. Além desse valor, os Citizens oferecem ainda mais 10 milhões em variáveis. O United ainda não desistiu do jovem de 18 anos, mas este ataque do rival pode atirar por terra a ideia de o contratar. O segundo é relativo ao emprestado pelo Sporting Valentin Rosier, que foi um dos destaques do Besiktas, campeão da Turquia. As boas exibições do lateral direito francês levaram as Águias de Istambul a considerar a permanência a título definitivo, mas não estão sozinhas nesse interesse. De acordo com o Fanatic, o Fenerbahçe também tem Rosier debaixo de olho e poderá avançar com uma proposta para convencer os Leões muito brevemente. Da Turquia para a Colômbia, de onde surgem notícias que o Sporting e Futebol Clube do Porto estão a disputar um lateral. Trata-se de Yari Moreno, o lateral esquerdo do León, do México. O jogador de 26 anos tem uma proposta dos mexicanos do Pachuca, mas terá pedido para aguardar enquanto espera por propostas da Europa. É neste caso que surge então o Sporting e o Porto, além do Galatasaray, que estarão interessados no internacional colombiano, que tem o seu passe avaliado em 7 milhões e meio de euros. Até agora ainda não houve qualquer informação oficial por parte de ambos os clubes no interesse em Yari Moreno. Cá por Portugal, escreve-se também hoje, mais precisamente o jornal A Bola, que Douglas Tanque está referenciado pelo Futebol Clube do Porto. Beto, do Portimonense, encabeça a lista, mas então Tanque, o avançado do Passos, surge como uma alternativa. O Diário Português lembra que não existem conversas entre os dois clubes neste momento, porque este e outros processos só serão acelerados após ficar definida a situação do treinador Sérgio Conceição. Douglas Tanque, esta temporada, com 27 anos, apontou 11 golos em 34 jogos. Por falar em Sérgio Conceição, Pinto da Costa insiste na sua permanência e vai desenvolver todos os esforços financeiros e de projeto no sentido de concluir o processo de renovação com o técnico. Portanto, Conceição só não ficará no Futebol Clube do Porto se não quiser, já que a pasta de reforços para a nova época está a ser escolhida por si. A fortíssima ligação entre Pinto da Costa e Sérgio Conceição é um aspecto a ter em conta na conversa que os dois terão para discutir o futuro. Ainda de acordo com o jornal A Bola, o Porto terá um plano B caso Sérgio Conceição não renove e em cima da mesa estão os nomes de Vítor Pereira e Luís Castro. E por último, dar conta da apresentação de Pepa no Vitória de Guimarães numa conferência de imprensa que foi feita ao 12h30 no estádio Dom Afonso Henriques no dia de hoje, terminado ciclo de 2 épocas no Paços de Ferreira, culminado com a qualificação histórica para as competições europeias, além de recorde de vitórias do clube no campeonato, 15, Pepa vai assim surgir pela primeira vez no clube vimaranense, que encerrou a época conturbada com 4 treinadores: Tiago Mendes, João Henriques, Bino e Moreno. Segue-se então agora Pepa. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.